paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Estou grata a Deus pelo privilégio ao qual Ele me concede estar aqui juntamente com vocês. Mais um dia, né? Estou ausente esses dias, não por nada, irmãos, mas é por conta de afazeres mesmo. Não tenho tido muito tempo de gravar os vídeos, né? Mas estamos aqui. O Senhor colocou no dia de hoje uma palavra dentro do meu coração, irei passar para vocês, que se encontra lá no livro de Tiago. Tiago 1, do 1 ao 4, do 12 ao 4, que diz assim, ó: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejas perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Né? Aqui o Tiago, esse Tiago aqui desse livro, né, irmã, não é o Tiago, o apóstolo Tiago. Né? Não deu tempo de apóstolo Tiago, ele foi morto, não deu tempo de apóstolo Tiago ele escrever esse livro, nós vimos que ele foi morto, Herodes matou Tiago, né, a fio de espada, mas aqui é o irmão de Jesus, né, o irmão mais velho de Jesus, esse Tiago aqui, Paulo escreveu, ele escreveu para, se você ver no início do versículo, lá em Tiago 1:1, diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas, então ele escreveu para os judeus que estavam dispersos, né, por conta da perseguição. Então o povo estava sofrendo fora do seu lar, fora da sua pátria, por conta da perseguição. E Tiago, ele escreve para exortar e para eh, mostrar para o povo que era necessário aquilo que estava acontecendo. Era necessário na vida de um cristão. Meus irmãos, e o tema do vídeo de hoje, né, é como ter paz em meio à guerra. Como ter paz em meio às tribulações. Como a paz, como o cristão tem paz em meio às tribulações. O que nos faz ter paz? O porquê, né? A gente vê quantas pessoas, servos de Deus, passando por tantas dificuldades, mas tem paz na alma, é uma pessoa calma, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa tranquila. O que causa isso? O que gera a paz na vida do cristão? É necessário. Eu já pude ver essas vezes, né, já em alguns vídeos já falei que era necessária a tribulação, mas hoje a gente vai se aprofundar mais neste assunto, irmãos. O que faz um cristão ter paz em meio à guerra? O que atrai a paz? Como eu faço, irmãos, para ter paz em meio à tribulação, né? Quem sabe eu estou falando neste momento para pessoas que estão aflitas, pessoas que estão passando por um momento difícil e não entendem o porquê. Né, e nesse dia de hoje, Deus, ele é resposta para a tua vida, né. Hoje você vai entender o porquê da tribulação, o porquê do momento difícil na tua vida, o porquê se Deus te ama, ele permite isso na tua vida, né. Deus, ele é pai, e a gente vai entender Deus como um pai, né. Deus, ele é um pai, como eu sou mãe dos meus filhos, como eu cuido dos meus filhos, como eu quero o bem dos meus filhos, irmãos. Deus é a mesma coisa, né. Ele quer o nosso bem. A Bíblia diz, a palavra de Deus, ela fala que a tribulação no tempo presente, irmãs, ela não é boa. Mas lá na frente você vai entender o porquê. E por quê, irmãs? A gente vamos ter um exemplo, onde Deus dá exemplo de Pedro, exemplo de Paulo, porque aqueles homens eram homens fortes, homens que suportavam, homens que mesmo passando por tribulações parece que eles se alegravam, porque o apóstolo Tiago ele diz aquilo aí: "Meus irmãos, tede grande gozo, se alegre, se regozije, quando você cair em tentações", mas as tentações aqui, irmãs, não são aquelas tentações que Satanás ele te propõe não. Isso aqui ele, dependendo da tradução, é tribulações. Quando Deus começar a provar a tua fé, tenha gozo, se alegre, se regozije, porque a tua paciência, irmãs, ela vai chegar. Porque a fé, ela produz, está lá no livro de Romanos 5, produz. É uma coisa que não tem como impedir. Quando você começa a ser provado, vai produzir, vai gerar algo dentro de você que é necessário para todo cristão. Irmãs, e qual é o objetivo das tribulações? Te levar a um nível de maturidade com Cristo, de forma que você entenda o que é essa maturidade, irmã. É quando o cristão, ele começa a entender que para que foi chamado? Para que eu fui chamada? Qual o propósito de Deus me chamar? Muitos evangelhos estão sendo pregados aí, evangelho de paz, e realmente é de paz, mas não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que não onde não há tribulação, onde não há, situação difícil, batalha, não. A paz que Cristo dá é diferente, quer dizer, eu te dou a paz, mas não é como o mundo a dá. O mundo, ele dá a paz, irmãs, onde não há guerra, onde não há conflito, onde não há você enquanto estiver bem, tá tudo bem. Agora quando acontece algum momento difícil, aí vem a angústia, aí vem o suicídio, vem não, mas Deus, ele te dá a paz de forma diferente, de maneira diferente. A paz que Cristo dá é aceitação, irmãs.
Porque a paz que Cristo dá é dentro do teu coração quando tu aceita e entende o teu intelecto que Deus ele te chamou para sofrer. Deus ele te chamou para padecer com ele. Meus irmãos, o que é perseverança? Né? Perseverança ou constância é a capacidade de andar confiando em Deus para um futuro melhor, apesar das dificuldades. A perseverança, quando você desenvolve a perseverança, é aquela pessoa que confia tanto em Deus a ponto de que aconteça o que acontecer, ele sabe que Deus está com ele sabe que Deus vai prover, ele sabe que Deus vai mandar, então essa pessoa ela tem perseverança. E qual é o propósito, irmãs, da perseverança? Torna a gente maduro, né? Quando a gente porque aqui Tiago ele fala, veja: "Tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma." O que é perfeição, irmã, na Bíblia? Se você for ver no original dessa palavra perfeição, não é você não ter defeito, não é você nunca errar. A perfeição aqui, ela vem em torno de uma maturidade. Vamos, tomar, por exemplo, uma criança. Uma criança, ela nasce, mas para a criança ela cresça, uma criança madura. Ela vai crescer de toda forma, ou madura ou imatura, mas ela vai crescer. Mas o propósito do pai que ama realmente o seu filho é o quê? É criar nele o quê? A maturidade intelectual e no corpo. Não é somente crescer, mas tem que ser no intelecto também. É a mesma coisa do cristão. Existem muitos cristãos, irmãos, que cresceram muito tempo de crente, mas a mente é menino na mente, né? São meninos na fé. O apóstolo Paulo ele falou lá em 1 Coríntios, ele exortou o povo, disse assim: "Olha, eu não era para estar falando mais isso com vocês. Faz muito tempo que eu tenho tratado com vocês, mas vocês ainda não aguentam, né? Tenho que tratar com leite com vocês. Eu quero passar para uma coisa mais dura, mas eu não consigo." Veja, 1 Coríntios 3, Paulo diz assim: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda podeis suportar." É, porque tem pessoas que crescem no corpo, mas a mentalidade é infantil, e não é isso que Cristo quer. Cristo quer nos levar a uma maturidade, um nível de maturidade em que a gente confie nele acima de todas as coisas. Por isso as tribulações, por isso que ele permite provações na tua vida, por isso que ele permite tribulação para o teu amadurecimento. A tribulação, irmãs, ela nos faz conhecer Deus como Deus é. Deus não é só aquele Deus que derrama bênção direto, toma bênção. Ele é Deus de bênção. Mas ele também, ele permite a tribulação na vida da gente. Há momentos difíceis. O apóstolo Paulo lá em Efésios, do 4, ele diz assim: "Olha, aprendi a contentar-me com o que eu tenho." Eu não digo isso por ter necessidade, não estou pensando em nada. Eu aprendi, ele disse assim: "Olha, eu não sei não, eu aprendi." Ele aprendeu, em meio à provação, em meio à tribulação, ele aprendeu com aquilo ali a se contentar com o que tem. O contentamento, se contentar com o que tem. Ele disse: "Eu sei estar abatido, sei estar em bonança." E hoje em dia não é o que a gente vê, irmãs. Muitos meninos, né, que acham que Deus é aquele paizinho que tudo que quer: "Toma meu filho", tudo que quer: "Toma meu filho", e não é assim. A vida cristã é diferente. A vida cristã, irmãs, é uma vida de sofrimento. Tem bênçãos, tem vitórias, mas tem sofrimento. Deus ele não quer estar o tempo todo fazendo por você, ele quer usar você para fazer. E para que ele chegue a esse nível, esse ponto, irmãs, é necessário ele permitir tribulações na tua vida, permitir provações para te amadurecer, para você conhecer Deus de perto. Quem é Deus? Porque muitas pessoas só conhecem o Deus da bênção, não conhecem aquele Deus que prova, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram na fornalha de fogo, eles entraram. Deus podia ter livrado, mas eles amadureceram por quê? Jesus caminhou com eles. Imagina o privilégio de andar com Jesus. E andar com ele é assim, mas o caminho, ele tem o seu caminho na tormenta, está lá em Naum 1. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e é na tormenta que a gente conhece quem é Deus. Ninguém conhece quem é Deus somente na bonança não, irmãos, é muito bom. Veja o povo do Novo Testamento. Era uma multidão que seguia Jesus, mas eles seguiam por conta dos milagres, porque milagre não traz amadurecimento. Ver milagres não traz amadurecimento. Sabe o que é que traz amadurecimento? É a prova da fé. Traz paciência, perseverança, constância, firmeza, né. A gente começa a entender quem é Deus, voltando para o exemplo da criança. Veja uma criança para crescer, irmãos, para ele andar, quantas vezes a criança não cai para andar? Então é necessário, irmãos. E quando cai, será que não sente dor? Mas é necessário, para ela aprender, é necessário o castigo. Se você criar uma criança dando tudo que ela quer, na hora que ela quer, irmãs, ele vai crescer, vai se tornar um adulto. Mas imaturo, não vai ter maturidade, não vai ter sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida. Tudo que ele quer, ele acha que as coisas vai ser fácil e não é. Mas quando você disciplina, quando traz a disciplina na vida daquela criança, ela começa a entender que as coisas não é do jeito que ela quer, que tem regras.
não é do tempo que ela quer, não é da forma que ela quer, nem tudo que ela quer ela pode ter. Então, a disciplina traz maturidade, e mesmo assim é Deus conosco. Mesmo assim é Deus conosco. A gente vê lá lá Moisés, porque Deus ele não quer, irmãos, que a gente esteja o tempo todo como meninos, né. Somente ele fazendo por nós, né, ele quer nos usar para fazer. Ele quer que a gente entenda que não é todo o tempo não, viu, porque o apóstolo Paulo, ele muitas vidas foram curadas através de Paulo, mas Deus colocou um espinho na carne de Paulo, a qual Paulo orava várias vezes, e eu vi resposta, mas a resposta não foi a que Paulo queria. Disse assim, ó: "A minha graça, Paulo, ela te basta. O meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na fraqueza", sabe por quê? Porque no momento de sofrimento é que você conhece Deus, você se torna humilde, você conhece quem é Deus. Se Deus somente te desse bênção, se Deus somente te colocasse em níveis de altura, você ficava como um menino, você nunca ia amadurecer, nunca ia entender o que é um evangelho. O evangelho é sofrimento. Jesus disse: "Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo", é dizer não aos teus desejos, é dizer não às tuas vontades. Tome a sua cruz e siga-me. Então, o evangelho é sofrimento, o evangelho é sofrer, não é somente estar sentadinho no canto, aguinha de fogo é tão bom, né, mas não é assim. Tem momentos de bonança, viu, na vida do crente, mas também tem momentos de provação, porque a vida é assim. Deus fez o tanto dia bom quanto o dia mau, e tudo sucede igualmente, tanto ao ímpio quanto ao justo. E o crente tem que entender, irmãos, que o que Deus quer com a tribulação é te levar a um nível de maturidade, de forma que você confie nele acima de todas as coisas, é viver na dependência, que você dependa dele acima de tudo. Veja o sentido da palavra perfeição. No original em que foi escrito, ele significa completo, maduro, pleno, atingir um estado de maturidade espiritual. Então esse é o sentido, o real sentido da palavra perfeição, não é sem defeito. E a gente tem, irmãs, na Bíblia, lá no livro de Filipenses 1, veja Filipenses 1 e o 21 diz assim, ó: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho". Aí lá Filipenses 1 e o 29 diz assim, ó: "Porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele". E o que é que fazia aqueles homens, irmãs? O que é que fazia aqueles homens ser homens tão fortes, tão sadios, né? Eles apanhavam. Como é que Paulo e Silas estavam numa prisão, tinham sido chicoteados e mesmo assim cantavam. Como eles conseguiam? Porque eles eram maduros, eles entendiam que foram chamados para isso. Eles não foram chamados somente para estar ali de regalia, vida boa não, foi chamado para padecer pelo amor do evangelho, porque nós, herdamos de Cristo não somente as bênçãos, eu herdei a autoridade, eu herdei o céu, eu herdei as bênçãos celestiais que estão preparadas para mim, mas também herdei as tribulações que Cristo passou. Quando aqueles 2 irmãos chegaram perto de Cristo, e eles disseram: "Olha, Senhor, nos conceda um assento à tua direita e outro à tua esquerda", Jesus disse: "Vocês não sabem o que estão me pedindo". Porque a palavra de Deus é assim, ó: "A quem mais for dado, mais será cobrado". Então, se Deus tem te dado alguma coisa no espiritual, se Deus tem colocado alguma coisa na tua mão, se prepare, porque haverá cobrança de Deus na tua vida. E muitas pessoas só querem as bênçãos de Deus, mas não entendem que é necessária a tribulação, ela te amadurece. Não é fácil, irmãs, ser provado não é fácil, eu que o diga. E a gente sabe que não é fácil. É momento de angústia, é momento que você clama e parece que o céu está de bronze, mas você não pode parar. Quem sou eu para deixa acontecer alguma coisa? Eu ordeno agora, eu declaro que aconteça. Ah, na mesma hora aconteceu. Acontece na vida da gente, aconteceu com muitas vezes. De eu orar e na mesma hora a resposta está lá, mas não é todas as vezes que isso acontece não, meus. Deus não quer criar meninos, Deus quer criar homens maduros, mulheres maduras, cheias do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário aceitar a vontade de Deus. E o que é que traz paz em meio à guerra? É quando eu aceito a vontade de Deus, quando eu entendo para que eu fui chamada, qual o propósito, qual a finalidade desse ser chamada. É necessário, irmãs, vai te tornar maduro, vai te dar maturidade espiritual, vai te tornar uma pessoa sadia. Para um adulto se tornar sadio, se a mãe começar a dar muito doce, tudo que me quer, quero um doce, quero bolacha, toma meu filho, toma meu filho, toma meu filho, ele vai ficar um adulto doente, ele não vai saber o que é não. Mas quando se cria na regra, aí entende, ele se torna um adulto sadio, maduro. Veja os animais, irmãs. Os animais é da mesma forma também. A gente tem um exemplo dos animais. Os animais, um leão, por exemplo, ele cria o seu filhote até um exato momento, mas quando chega aquele momento dele crescer, ele deixa olhar, vai-te embora. Eu fiz por tu até agora, mas aí agora é contigo. Ele ensina ele a caçar.
Mas quando chega o momento da maturidade daquele filhote, ele larga o filhote tem que se viver só. Mesmo assim é Deus conosco. Tratando-se de maturidade, de autoridade do céu, irmãos, Deus ele é assim. Ele quer desenvolver em nós um nível de experiência, um nível de maturidade em que ele não faz por nós, mas que ele faça através de nós. Porque Deus, quando a gente é menino, ele começa a fazer pela gente, que a gente não sabe fazer, ele está ensinando. Com Moisés foi assim. Moisés estava no Egito, né? E muitas vezes Moisés clamava e Deus, aqui, fazia por Moisés. Olha, Moisés, é assim. Olha, levanta a tua vara. Olha, bota a tua vara no chão, vai criar uma cobra. Olha, pega a vara de novo. Mas Deus não levou Moisés para o deserto. Moisés já estava maduro, o nível de maturidade de Moisés estava formado e Deus queria agora mostrar para Moisés como era. Que ele queria usar Moisés naquele momento. E Moisés não entendia. E Moisés começou a clamar. O povo de Israel de frente do mar e Moisés clamando. E Deus disse: por que você está clamando a mim? Eu já te ensinei como fazer. Você já tem maturidade suficiente para lidar com essa situação. Não quer dizer que era Moisés que ia fazer, mas Deus ia usar Moisés para fazer. Deus não ia fazer por Moisés, nem ensinar Moisés a fazer, porque Deus já tinha ensinado. Então, isso, Deus quer nos levar num nível de maturidade em que Ele não faça por mim, mas que Ele me use para fazer. E que através da minha vida, vidas venham ser restauradas. Que através de mim Ele venha sustentar pessoas. Mas muitas vezes eu quero permanecer no leitinho, na papinha. Não, irmãos, mas Deus quer dar mocotó a crente. Deus quer crente que suporta comer mocotó, que suporta comer comida dura. Tem tantos crentes imaturos, irmãos. Veja uma criança. Criança chora com tudo, fica com raiva de tudo, amuado, né? É dias e dias com raiva disso, com raiva daquilo, porque não aguenta nada. Uma criança, quando o pai diz, você vai apanhar, o que é que começa? A gritar logo, começa. Nem apanhou ainda, já começa. Irmãs, mas vê um adulto ele suporta, um adulto ele não vai chorando com tudo, um adulto maduro, né? Porque tem adultos que cresceu, mas a mente está infantil ainda. Então é isso que Deus quer, irmã. Tem muitos imaturos na igreja que não suportam a cara feia. Acha que Deus é paizinho, que está só no tempo. Então, meu filho, a gente vê o exemplo de Elias, né? Onde Deus deu pão, onde Deus deu água, por mais de uma vez, mas chegou um tempo que Deus disse: olha, te levanta, Elias. Te levanta, porque há muita coisa ainda para tu fazer. E Deus, ele é assim, mas ele quer te chamar para o nível de maturidade. As tribulações na tua vida é para te chamar para o amadurecimento cristão. Para você entender que vida cristã não é somente de chupetinha nem de leitinho, não. Vida cristã é ter maturidade, é entender o Deus que tu serve, para que tu foste chamado. Eu fui chamada para sofrer, para padecer por amor de Cristo. Não é fácil não, viu, irmãs? Não é fácil o que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente ainda quer voltar atrás. Quando vem um chicote mesmo, quando vem a coisa dura, você quer arriar as armas. Mas não pense, irmãs, que um crente maduro, Deus vai estar passando a mãozinha na cabeça. Há momentos que ele passa, viu? Mas não pense que ele vai estar o tempo todo, meu filho, bichinho, não. Ele diz assim, olha, como disse a Moisés, por que tu tá clamando? Deus podia passar a mão na cabeça de Moisés, meu filho, tá bom, meu filho, eu vou ensinar você, viu? Faça assim, levanta a mão, faça assim. Deus disse, por que você está clamando? Eu já te dei autoridade, autoridade. Eu te dei autoridade. A palavra de Deus, ela fala assim, ó, eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele não disse assim, eu vou pisar as serpentes e escorpiões por vocês. Não, eu lhe dei autoridade, faça. Use a sua fé. Levante a tua voz, repreenda o inferno, que Satanás ele vai correr. Deus te deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E muitas vezes, irmãos, há muitos cristãos que estão sendo vencidos pelo inferno porque não usam a autoridade que Jesus Cristo te deu. Estão tão somente clamando em Deus assim, por que tu clamas? Levanta-te, ergue a tua mão e repreende, porque Satanás ele vai correr. Mas muitas vezes está só clamando, está só pedindo, irmãs. Mas Deus ele já te deu autoridade. Ele já te disse o que devia fazer. Deus não é criança que vai ficar o tempo todo, né, falando algo que ele já falou, que ele já disse. Não, se ele já falou, irmãs, é aquilo ali, acabou-se. Ele vai renovar as promessas, mas ele não vai ficar te dizendo a mesma coisa que ele já falou, não. Use a autoridade que Deus colocou na tua mão. Você tem a autoridade para repreender o inferno e as forças do mal cessarem, porque Satanás não suporta. Satanás, ele te pressiona, mas ele não aguenta pressão. Quando ele te vê posicionado de pé,
usando a autoridade que Deus ele te deu, ele parte em retirada. Ele não suporta um crente posicionado e maduro diante de Deus, que entende que foi chamado para sofrer, foi chamado para padecer. E Deus deu autoridade para você usar contra as forças do mal. Muitas vezes Satanás está ganhando espaço porque tu não estás usando a autoridade que Deus ele te deu. Use a autoridade, pare de clamar, pare de pedir. E lembra-te do que Deus já fez, lembra-te das orientações dele, ele não vai ficar te orientando o tempo todo não, ele já disse. E é o que ele já falou para ti, muitos cristãos ficam como crianças, meninos na fé, não? O tempo todo pedindo: "Olha mãe, faz por mim", e o filho fica o tempo todo perto do pai, querendo que o pai proteja, querendo que o pai não irmãos, mas há momentos que o filho tem que andar só, com a supervisão do pai, o pai está lá olhando, mas eles têm que andar só, o pai não já ensinou? E é assim, Deus ele quer nos levar a um nível de maturidade espiritual. Olha irmãos, a perfeição, muitas pessoas pregam, eu já ouvi até pregando, mas a perfeição é isso, é maturidade espiritual. Nível de aceitação, os apóstolos eles aceitavam, eles entendiam para que foram chamados, eles se alegravam, eles se regozijavam. Entenda irmãos, o que é se regozijar em meio à tribulação? Se regozijar, porque muitas vezes você pode: "Deus aumenta a minha fé, Deus eu quero ver milagre, Deus eu quero ver maravilha", quando Deus prova a tua fé, para que através dela, que ela cresça e Deus faça maravilha, a gente começa a chorar, a gente começa: "Deus, o que é isso?" É Deus provando a tua fé, para tua oração que tu fizeste, tu não pediste poder, tu não pediste para Deus te usar, então ele está provando a tua fé para te deixar no ponto para fazer aquilo que tu pediste, aquilo que ele quer na tua vida.